E aí, meu nobre, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo. Na verdade, eu vou começar uma playlist nova relacionada a minhas poesias. Os meus trabalhos que eu já faço há bastante tempo. É, Mexer com palavras e arranjo de palavras, né? Para poder encadear funções novas nas transações que elas me cabem, né? Por impulso, organizar e fazer da frequência que tenho para com elas um, um retorno melhor, né? Uma usurpação, uma atração e uma recompensa maior a partir desse trabalho com as palavras. Então, é, o nome dessa playlist vai se chamar Precipitação Poética. Por que precipitação? Porque pegando assim pelas pelos impulsos terminais que o encadeamento de letras fazem, né? Você pegar uma letra e juntar uma letra e pegando na consideração que uma letra é uma matéria, juntando uma matéria, se forma através de várias matérias de recombinação um bloco. E aí, para mim lapidar esses blocos, né? Para nós lapidarmos esses blocos, há muitos anos a gente criou a resignificação, que é a significação que está contaminada com operações lógicas no sentido material mesmo. Porque a gente sabe que palavras, né, são imateriais, são essências da matéria que fluem, né, através de propagações nervosas, propagações de impulsos eletromagnéticos, impulsos de ondas sonoras, todas as vibrações que nos ocorre descrever e resignificar. Então, partindo do pressuposto que eu trabalho já há muito tempo com essa apreciação das palavras e a ruminação delas através dos efeitos, eu consigo já ter uma sensibilidade de resposta maior. Então, eu já consigo criterizar e decodificar em vários planos as palavras e conjuntos de palavras. Até mesmo uma palavra só que resignifica na essência dela, que vibra em nós, uma, uma, é, um efeito muscular, um efeito de contração ou retração de, da luz magnética que ela se acende reverberando dentro de nós. Ou seja, ela impulsiona músculos que chamam ou desviam sangue em certas aptidões, em certas cognições que nos prediligeriam, nos, que nos que geraria melhor eficiência, né? Então, esse trabalho eu vou mostrar para vocês. E aí, diante dessa playlist, eu inauguro e conforme for passando o tempo, eu vou colocando meus trabalhos aqui. Hum, Bom, espero que vocês possam estar é, tá visualizando aí o trabalho. Então, o meu trabalho mais recente é esse chamado, intitulado Centrífuga, de referências.
E aí eu vou escrevendo aqui, centrífuga de referência, e vou fazendo essas recombinações, né? A partir da sensação que a, a junção silábica me causa, né? Então eu faço uma direção, um trabalho de direção cognitiva através da, da escrita mesmo. Então, você tem que, eu vou ler para vocês. Centrífuga de referências recompensante. Aí tem esse FS, SSSS, com várias vírgulas e um ponto. Isso é como que se fosse uma imagem de uma onomatopeia que eu criei que tem um valor de sentimento próprio para comigo, para com o meu contato com esse texto. E aí, para quem está lendo, pode ficar a efeito fisiológico da conduta, né, do próprio leitor. Acervo de contas apontando as ondas que precisaremos enxugar para não cair concentração sobre o peso que a queda da água proporciona em referência do existir. Sobre a sombra dessa impregnação, depõe-se, em opinião, expoente buscar na solubridade o cobre que descobre como sintonizar a atividade certa que descorre sangue, uivando devoção apressentida, dado de ir por passagem de soluniviente atrever portância da intimidade acamadarda de cobertores visível tingindo a solveniência de brotar da aparência um link se furtível na inventivenada lança da solda que corta a tricortância de organizar a sua intimidade com Cristo no sangue da luz que te seduz. Fio brincando de volatiluide brilhar, dar conta do efeito unificante, reação evangélica servirá rezajar, portar manha se passam. Então, aí esse é o resultado de um poema, né? Então, nessa brincadeira toda de pegar as palavras que das letras encadear sílabas que vão me amparar sentimentos, né? Vão rarefacer dentro das reverberações que tem lá no meu íntimo, a centrifugação de sílabas, né? Como se fossem folhas caindo da árvore e eu juntando elas, né? A árvore do meu subconsciente na reverberação das minhas preocupações, que são ventos, são impulsos que não parte propriamente de mim, mas da organização social. E ali na minha comunhão, na minha intimidade, né? Venta-se
E aí, dependendo das folhas nos galhos, né, ou das sílabas reverberando, ou das palavras que estão ali, elas caem. E aí eu faço esse reajunto e crio essa operação lógica, essa semântica, e fico apreciando ela no encadeamento lógico, né? E é meio que muito íntimo e simbiótico. São folhas das minhas árvores, dos meus subconscientes, das minhas razões de florescer, né? E aí, a partir desse trabalho, eu vou e printo e faço blocos, né? Eu brinco e faço um monte de brincadeira, por exemplo. Eu, né, nessa formatação, ao invés de deixar normal, eu coloco no meio, né? Aí eu vou e faço um print e, e faço um trabalho imagético desse conjunto de folhas, né? Desse conjunto de palavras que foram formadas através do meu subconsciente. E aí, nessa brincadeira toda, eu crio, né? Eu fico sustentando graça na apreciação. E aí o tempo e o compasso vai aumentando, né? E os valores que tinham, né, dessa queda vão mudando. E aí eu vou brincando com essa apreciação. E aí, disso tudo, eu vou construindo na semelhança, né, e observação, é, efeitos, né, para com essas semelhanças. Por exemplo, aqui você tem essas montagens minhas do texto principal, virando um. Aqui eu estava pensando em um peão. Aqui em alguém olhando no espelho. E aqui eu estava só escrevendo, né? E aí, dessas três diferenças, aqui eu já estipulei como se fosse dois olhos, né? Dois olhos. E aqui foi assim, eu tentando fazer o esticar, né, para ver o que que dá. E essa aqui ficou legal. Essa aqui eu consegui fazer uma cabeça, né? Eu consegui fazer alguém sentado, né? Aqui, com, só com o texto. E em várias formas diferentes, eu fiz um boneco sentado. Não sei se vocês conseguem reparar aí. Deixa eu ver aqui. E aí eu fui e dupliquei esse boneco, né? E mudei a posição do pé, né? Porque aqui é a cara, aqui é o tronco, né? Aqui é a bacia e aqui são as pernas. Aqui seria a mão segurando as pernas. Ele está sentado de pernas cruzadas. Então a gente tem um boneco para cá e um boneco para cá. Olha que legal. Eu consigo virar ele aqui, esticar, diminuir. Isso é um trabalho cuidadoso que eu faço há bastante tempo. Então, desse boneco eu fiz uma imagem, né? Desse retrato aqui de cima e moldei ele e fiz essa imagem. E depois dupliquei essa imagem em 5 e fiz quase que 5 dedos, né? E aí acabou ficando um pé. E aí desse pé eu dupliquei o pé e fiz dois pés, né? E aí eu fiz dois pés, um voltado para o outro, né? Como se fosse um casal, alguma coisa assim, alguém de frente para o outro, né?
E aí eu observei um pouco e eu vi que parece a imagem da boca, né? Da mandíbula pegando no raio-x póstero anterior, fazendo a imagem de trás para frente, com a boca aberta. Aí tem esse arco aqui, ó, como se fossem os dentes, né? Os incisivos centrais, laterais, canino, premolares e molares. Aí eu penso assim, nossa, que interessante essa semelhança, né? Esse arco de dedos lembrar um pouco do arco da mandíbula e tal. Isso tudo brincando com o texto inicial, né? E aí eu peguei essa imagem ali e fiz um print. E aí eu peguei essa imagem também lá de cima. E aí eu fiz um olho, né, com a sobrancelha e a boca, né? E aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que faz, ó. Aqui eu tenho essas possibilidades de mexer com o print que eu faço, né? Acho que aquela que estava ficou melhor, né, para essa imagem. E aí um texto vai ganhando forma, né? E aí vai ganhando mais. Eu vou brincando com essa minha construção e vou apreciando ela. E aqui vocês podem ver os pés, né? Um pé direito, um pé esquerdo, pé direito, né? Como se fosse um casal de frente para o outro, né? Aqui a gente pode fazer aqui, ó, assim mais ou menos. Olha que legal. E por fim, essa imagem me remeteu a uma semente, né? Desse primeiro texto e desse trabalho todo, eu cheguei numa semente, né, num texto semente, que através da performance, né, vai brotando um monte de funções lógicas dentro de formas diferentes e formas de apreciar diferente, é, e vão ganhando resignificação no meu sistema de trabalhar essa brincadeira toda, né? Esse meu empreendimento textual. É, eu aconselho a quem, quem precisa de melhorar a sua concentração nas coisas que estão fazendo, praticar a escrita. A gente tem 3 concentrações relacionadas ao fluxo de sangue nos nossos terminais, né, de cognição. Temos a concentração de sangue arterial, concentração de sangue plasmática e concentração de sangue venosa. A concentração de sangue arterial é a concentração que revela no ser, naquilo que ele está fazendo, que que está relacionado no mais íntimo do ser, né? A cognição mais que o sangue exerce mais sintonia, que precisa mais sintonia. Por exemplo, quem está lendo é como se a concentração arterial revelasse a sensibilidade visual de fazer a transdução do encadeamento escrito para atingir, né, as memórias e fazer soar a imagem, né, o entendimento. Essa operação lógica matemática revela muito a concentração arterial. A concentração plasmática ela é revelada na,
no que está fora desse eixo da concentração arterial, porém refere-se ao risco, né? Por exemplo, a concentração plasmática é o quanto de risco tem para poder, né? Ela se revela assim no exame íntimo. Por exemplo, a pessoa está lendo, né? E ela está exercendo aquela concentração arterial para fazer a operação lógica de entendimento da leitura. Mas tudo que desvia esse entendimento, né? Que está contra esse entendimento, ou então que tem no ambiente e carrega risco para falhar com essa eficiência de entendimento no texto, é a concentração plasmática. Revela-se na concentração plasmática. E a concentração venosa é tudo que realmente tá fora desse ambiente, né? Ela se revela assim, né? É como se estivesse fora. É, o que seria nesse exemplo que eu estou dando a concentração venosa? Seria é, algum comando, né? Algum comando, pare de ler, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Alguma coisa que vai contra realmente o que a pessoa está fazendo. E se revelaria sim, né? No mais alta intimidade, né? Então, essa prática de escrever, trabalhar o texto, olhar, fazer esses blocos, né? Mudar as precipitações cognitivas que você tem frente ao entendimento lógico e operacional das palavras que se lê, né, e se transforma em impulso, ajuda muito, né, para alcançar esses níveis, né, de controle. Bom, esse é o primeiro vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado da, da dinâmica, né? De ver o poema e tal. Depois eu posso fazer, vou colocar outros poemas aí, outros trabalhos também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e aquela coisa toda, né? Se inscrever, comentar caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Então, ficamos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.